irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler com vocês um versículo na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 3. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele trata de um assunto fundamental para a fé cristã, que é a regeneração, o novo nascimento do ser humano. Louvado seja Deus. Foi o que ele respondeu para este homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus, um doutor, um mestre da lei. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus e ele conversou com Jesus e Jesus foi logo direto ao assunto. Foi logo direto da maior necessidade do ser humano, que é nascer de novo, que é ser regenerado. Jesus disse logo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra diz que toda a terra está enferma. Ela precisa ser curada, precisa ser sarada. Jesus, ele veio primeiramente curar o homem. Ele veio sarar o homem. Porque tem promessa para nossa terra ser curada, ser sarada, porque vai vir novos céus e uma nova terra. Louvado seja Deus. E Jesus veio exatamente para libertar o homem, para curar o homem. Olha o que é que diz aqui o profeta Isaías, capítulo de número 61. Louvado seja Deus. O profeta Isaías já profetizava acerca de Jesus cerca de 730 a 740 anos antes de Jesus vir a essa terra. Olha o que é que diz aqui o profeta Isaías, é uma profecia direcionada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que diz aqui o capítulo 61 de Isaías. Olha, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele veio exatamente para trazer restauração ao povo, renovação ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio, e esta profecia, ela se cumpriu. Ela se cumpriu lá no Evangelho de Lucas, né? Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Essa profecia se cumpriu. Veja só o que é que diz aqui Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, ele vai dizer que esta profecia de Isaías, profetizada cerca de 730 a 740 anos atrás, ela se cumpriu aqui com Jesus. Ó, Lucas capítulo de número 4. Eu vou ler para nós compreender melhor o versículo, o 18 e 19 mesmo. Olha o que é que diz aqui. 18 e 19. Eu vou ler a partir do versículo 14, que é para que nós vamos compreender. Lucas capítulo 4, versículo 14 até o 19. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês prestaram atenção que Isaías profetizou acerca de Jesus no capítulo 61 e agora Jesus, lendo o livro do profeta Isaías na sinagoga, depois que ele acabou de ler aquela passagem, ele disse: hoje cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele veio exatamente para restaurar, trazendo restauração ao homem, renovação ao homem. Por isso que ele trata do assunto principal, de um assunto fundamental para a fé cristã, que é a regeneração, o novo nascimento. Louvado seja Deus. Lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo 17, diz que os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Jesus veio para os doentes. Nós todos estávamos enfermos por causa do pecado. Jesus veio para nos curar, para nos restaurar, para nos libertar, nos transformar, para que nós possamos ter a condição de ver o reino de Deus. Por isso que Jesus falou: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vai dizer assim: e nascer como? Veja só o que é que diz Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 3, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Louvado seja Deus. Estou procurando aqui para nós ler. Tito 3, 5. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 5. Versículo 4 em diante. Mas quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a regeneração do homem, ela só pode ser obtida através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela faz com que a gente venha entender que precisamos ser transformados, que precisamos ser lavados. É o Espírito Santo que nos regenera, que nos transforma, que nos renova. A palavra de Deus nos alimenta, nos dá força para que nós possamos manter uma vida regenerada, com o Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Tito, ele diz que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, é necessário que o homem venha nascer de novo, venha ser transformado. Por quê? Porque o homem, ele é pecador. E o pecado separa o homem de Deus. Para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos da misericórdia, do perdão de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você venha entender que você precisa ser regenerado. Nós precisamos ser regenerados para que possamos ver o reino de Deus. Essa é o que Jesus ensinou para Nicodemos. Necessário é que vocês nasçam de novo, porque se não nascer, não vão entrar ou não vão ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo ele vai ensinar, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo.
Louvado seja Deus. Seja regenerado, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja transformado pelo poder da palavra, regenerado pelo poder do Espírito Santo, e você vai ver que você terá uma entrada triunfante nos céus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.